Pessoal, seja bem-vindo a mais um Só Questões de Matemática comigo, professor Gustavo Musi. Vou resolver uma questão que é na prova da EA 2025. Uma questão muito interessante aí que se você tiver um raciocínio matemático, você consegue desenvolver bem rápido essa questão, tá bom? Seja ABC um triângulo isósceles com o ângulo A medindo 180 graus e o segmento BC igual a 2 raiz de 3 centímetros. O perímetro desse triângulo é em centímetros. Ele pede para você determinar o perímetro de um triângulo. O perímetro vai ser a soma dos meus lados. Sabendo que está trabalhando com triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, eu tenho dois lados iguais e um diferente. Beleza? E também, já que eu tenho dois lados iguais, os ângulos da base também vão ser iguais, ok? Vamos pensar numa coisa aqui. Ele me deu um ângulo de 120 graus. Eu vou fazer o desenho do meu triângulo isósceles. Beleza? Ele disse que um ângulo é 120 graus. Ele tem duas situações. Ou os dois ângulos medem 120 graus, ou então um ângulo vai medir 120 graus e os outros dois ângulos vão ser menores, medindo a mesma medida, tá ok? Bom, se os ângulos iguais forem 120, fica 120 mais 120, 240, já passou de 180, correto? E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu estou somando 120 e 120, dois ângulos está passando, já não pode ser esse. Tu já sabe que o ângulo na base não é 120. Então eu vou botar aqui, ó. Aqui em cima, 120 graus. Os ângulos da base, já que são iguais, só pode ser quanto? Eu vou pegar 360. Desculpa. Vou pegar 180, que é a soma dos três juntos. Vou tirar 120. Vai restar 60 graus. Só que vai ser 60 graus para cada ângulo da base. Então, eu vou dividir por 2. Vai ser igual a 30 graus. Então, o ângulo da base desse triângulo isósceles só pode ser 30 graus. Correto? 120 mais 30 mais 30, 180. Correto? Então, já conseguimos entender um pouquinho aí sobre esse triângulo. Agora, vamos pensar numa coisa. Eu não tenho os dois lados. Então, eu vou chamar de x e vou chamar de x, que são os lados iguais. Ó. Por que são esses lados? Porque são os lados opostos aos meus ângulos iguais. O ângulo de 30 graus está aqui, o lado oposto está aqui e o lado oposto está aqui. Beleza? Bom, aquele segmento BC, ele disse que é 2 raiz de 3. Então, aqui, ó, BC, 2 raiz de 3. E automaticamente aqui vai ser o ângulo A. Correto? Dei nome aos bois aí para a gente entender melhor. Galera, como o triângulo é isósceles, eu posso partir de uma estratégia. Pegar e traçar uma altura. Se eu traçar uma altura, naturalmente, eu vou estar traçando uma bissetriz. Porque no triângulo isósceles, se eu traçar uma altura que vai ser um segmento perpendicular à base, naturalmente eu vou dividir o meu ângulo em duas partes iguais. Aqui desse lado vai ser 60 graus e aqui desse lado também vai ser 60 graus no ângulo. E você pode ver isso acontecendo porque você vai formar um ângulo de 90 graus, porque a altura sempre forma 90 graus com a base. Se eu tenho 90 graus na base, eu tenho outro ângulo que era 30 graus, automaticamente aquele outro só pode ser 60. E se tu ver, vai montar dois triângulos iguaizinhos. Esse triângulo aqui, ó. Esses dois triângulos retângulos aqui, ó. Aonde a minha hipotenusa é x, a minha altura não sei quem é, a minha base, a base total não é 2 raiz de 3? Se eu estou dividindo ali em duas partes iguais, significa que um lado é raiz de 3 e o outro lado é raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 3,
2 raiz de 3. Então aqui, ó, é a raiz de 3. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho um ângulo aqui, ó, que é 30 graus. E eu tenho esse outro ângulo aqui que é 60 graus. Se você conhece bem, você sabe que esse triângulo é um triângulo egípcio. Beleza? Esse triângulo egípcio é aquele que tem os ângulos 30, 60 e 90. Correto? A gente tem um macetinho para determinar o comprimento de cada lado desse triângulo egípcio tendo apenas um valor. Tá bom? Mas se você não tem esse conhecimento, a gente vai resolver aqui pela relação trigonométrica, sendo cosseno e tangente. Porque a gente tem um ângulo, a gente tem um lado. Se a gente tem um ângulo e um lado, a gente consegue determinar o outro lado pela relação trigonométrica. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro pela relação trigonométrica, depois a gente vai resolver pelo triângulo egípcio. Relação trigonométrica, tu pode fazer pelo seno ou pelo cosseno, tá bom? Eu vou utilizar o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser igual a quem? O cateto adjacente, que eu sei quem é, que é o raiz de 3, sobre a hipotenusa que eu quero descobrir, que é o x. Porque se eu descobrir o x de um lado, eu descubro o x do outro lado, é só somar tudo, beleza? Bom, o cosseno de 30 graus, a gente sabe quanto é que é, naquela tabelinha trigonométrica. Na tabelinha trigonométrica, a gente sabe que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz de 3 sobre x. A gente tem uma comparação entre frações. Eu tenho que comparar numerador com numerador e denominador com denominador. Bom, raiz de 3 é igual a raiz de 3, assim como x é igual a 2. Acabei de descobrir o valor de x. O x mede 2. Agora ficou fácil, né? Só somar tudo que tu acha o perímetro. Só que eu vou te ensinar um negócio aqui, que é o pulo do gato, para você não precisar fazer a tua aqui relação trigonométrica, seno e cosseno e tangente, tá bom? Eu vou te ensinar uma coisa. Eu tenho um triângulo e ele vai ser um triângulo egípcio, ó, 30, 60 e 90. A gente tem uma relação muito importante, tá bom? Para esse triângulo retângulo aí. É o seguinte, o meu triângulo egípcio, ele sempre vai ter essas dimensões. Primeira, tu vai lembrar o seguinte, primeiro tu olha para o menor ângulo. Quem é o menor ângulo? 30 graus, correto? O menor ângulo, que é 30 graus, o oposto a ele, o lado oposto a ele, que está na frente dele, vai ser x. Começa por x, beleza? Agora, olha só, a hipotenusa vai ser o dobro. Então, a hipotenusa que está aqui vai ser 2x. Beleza? E o meu lado oposto aos 60 graus é o mais diferente dele. Porém, é o maior lado. Beleza? Vai ser quem? Vai ser x raiz de 3. X raiz de 3. Beleza? Olha o que a gente tem. A gente tem uma relação que se a gente descobrir o x, a gente descobre qualquer lado. Correto? Agora, olha só. Olha para o triângulo que está aqui do lado. Quem está do lado do raiz de 3? Ó, é 1. É 1 raiz de 3. Então, automaticamente, eu sei que o x nessa situação aqui, ó, vale 1. Se o x vale 1, significa então que aqui é raiz de 3, aqui é 2 vezes 1 é 2 e esse lado aqui é 1. Acabei de descobrir todos os tamanhos do meu triângulo retângulo somente sabendo sobre o triângulo egípcio. Beleza? Tranquilo, né, galera? Agora que eu sei as dimensões, né? Vou apagar isso aqui. Agora que eu sei as dimensões, eu posso calcular o meu perímetro. Eu tinha o triângulo grandão, que aqui era x, então vale 2. Aqui é igual, porque é um triângulo isósceles. E aqui embaixo é 2 raiz de 3.
Beleza? Para somar isso tudo, eu vou ter 2 mais 2, 4. Mais 2 raiz de 3. Eu não posso somar porque tem radical. Só que nas alternativas tu não tem essa opção. O que você vai fazer? Você vai colocar em evidência. Você tem dois termos e nesses dois termos eu tenho 2 em comum. O 4 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2. Se eu colocar o 2 em evidência, naturalmente eu vou ter 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Beleza? Aí a gente encontra a nossa alternativa correta. A nossa alternativa correta aí vai ser a letra C. 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Beleza, galera? Questão aí muito legal que trabalha triângulo egípcio. Então pega essa visão. Tá bom, galera? Todos os dias a gente tenta aqui trabalhar uma questãozinha de concurso. Estou tentando elaborar sempre aqui algumas questões também para trazer, algumas questões diferentes que pode cair também em concurso. Se você está gostando do material, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você quiser deixar alguma sugestão, pode mandar para o meu e-mail, gustavo.ng@hotmail.com. Se você quiser também colaborar com o meu trabalho fazendo um Pix, esse e-mail aí é o meu Pix, tá bom? Muito obrigado, até a próxima questão de concurso comigo, professor Gustavo Musi.